Dia. Hoje é domingo, 9 de abril. Vamos testar a conexão. Se o som está bom. Bom dia, Marcelo. Pode me ajudar com o som, meu bem? Tá bom? Sim, não, talvez. Opa, vamos tirar o som do computador. 9 de abril. Vamos testar a conexão. Agora sim. Bom dia, Miriam. O som tá bom? Vamos lá. Pontualmente às 10 horas, domingo de Páscoa, vamos fazer uma live maravilhosa, porque vamos falar hoje do lado bom do lado ruim. O autor Daniel Martins de Barros, doutor Daniel também, né, professor, colaborador do Departamento de Psiquiatria da USP, da Faculdade de Medicina da USP, tá? O livro, gente, eu sou super suspeita a falar, né? É excelente. Bom dia, Fatinha. Bom dia, Cauã. Sejam bem-vindos. Bom dia, mãe. Seja bem-vinda. Esse livro aqui, ele é repleto de fatos baseados em, baseado em fatos reais, né? Da vida humana, tá? O doutor traz muito, não só da prática dele em psiquiatria, nos estudos, na própria faculdade, mas principalmente de estudos feitos no mundo relacionado a esse processo das emoções, tá? Bom dia, Paulinha, seja bem-vinda. Então, esse livro, sim, nós vamos falar sobre emoções, mas tem um diferencial. Nós vamos falar principalmente sobre as emoções negativas. E a gente vai aprender a ressignificar, a um novo olhar sobre essas emoções. As emoções negativas não existem por acaso e elas têm funções das quais nós não podemos abrir mão. Então, o Dr. Daniel, ele é muito, além de didático, tem um bom humor que quando você está lendo o livro, parece que você está conversando com ele. E eu não o conhecia até acessar esse livro, mas assim, parece que a gente é amigo quase que de infância, sabe? Exagerando um pouquinho. Porque você vai lendo, você vai se envolvendo com a forma com que ele traz as coisas e parece de fato que ele está falando da sua vida na maior parte dos relatos durante a leitura do livro. Então é interessante porque parece que você está conversando com um amigo e você se vê muitas vezes naqueles contextos que ele traz. Bom dia, Maria Helena, seja bem-vinda, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente aprender a identificar essas emoções negativas, encará-las, né, ter um choque de realidade, chamá-las pelo nome e o que fazer com isso? Aprender então a melhor lidar com essas emoções, até porque a gente sente. Queira ou não queira, boa ou ruim, positiva ou negativa, a gente vai falar isso ao longo da live, ele fala isso o tempo todo durante o livro. Temos uma surpresa, porque as emoções negativas, elas se sobressaem das positivas na nossa realidade diária, e a gente aprendendo a lidar melhor com elas, descobrir qual é a mensagem que elas estão nos transmitindo, nos informando, provavelmente a gente vai conseguir viver melhor, ter uma vida um pouco mais leve, tá? Então, o Dr. Daniel fala assim: as pessoas com mais dificuldades para distinguir as emoções negativas não apenas sofrem mais, elas também têm maior risco de desenvolver a depressão, pois se não compreendem a mensagem enviada por essas emoções, também não conseguem saber exatamente como resolver a situação. Então, essa é a ideia, trazer à tona as informações, qual é o lado bom do lado ruim, o que essas mensagens nos trazem de importante para que a gente possa aprender a lidar com elas. É comum termos dificuldade de dizer exatamente o que estamos sentindo, até porque nem nós confiamos muitas vezes nas nossas emoções. E aí vem aquela perguntinha de começo de live: por que isso acontece? Se a gente sente,
por que a gente quer fazer de conta que não está sentindo? Se a gente vivencia aquilo, por que a gente quer fazer de conta que aquilo não existe, que a gente não está vivendo aquilo? Então, a gente precisa entender. E a verdade, segundo Daniel, é que quase sempre nós somos escravos das nossas emoções. Ele fala assim, muito das nossas decisões sobre certo e errado não são nada racionais. A primeira sinalização que temos sobre algo ser condenável é uma sensação, uma emoção negativa que intuitivamente nos diz que aquilo é errado. Bom dia, Almir, seja bem-vindo. Então, a razão, ela faz um grande esforço, muitas vezes, para justificar essa intuição. Sabe aquela frase, eu não sei porquê, mas não sei direito, ou eu acho que, quando você vê, a gente sente que tem alguma coisa errada e muitas vezes não sabe explicar o porquê. E aí vem esse esforço da nossa razão, da nossa compreensão e entender o que está acontecendo, codificar ou decodificar esses sentimentos para poder tomar uma atitude. A influência das emoções sobre o nosso raciocínio é tão complexa que nós não somos capazes sequer de saber quando estamos calmos, como vamos reagir, como o nosso comportamento vai ser a partir do momento em que uma emoção inesperada chegar, tá? Ou, como ele diz, como nos comportamos ao ser tomados por uma emoção. Então, tem muitos estudos, várias experiências que demonstram cabalmente, eu gosto dessa palavra, que não somos capazes de saber como vamos agir quando estamos emocionados, principalmente quando essa situação nos pega de surpresa. Com a cabeça no lugar, todo mundo acha que será capaz de fazer o certo, mas quando chega a hora H, parece que outra pessoa assume o comando. Quem nunca passou um tempo, às vezes horas, às vezes dias, se preparando para uma situação que sabia que ia ter algum tipo de alteração emocional, organizou exatamente o seu comportamento, a sua fala e a hora que chegou o momento ou a hora H e não saiu exatamente conforme esperado. Por que isso acontece? Por outro lado, o Dr. Daniel nos traz que sem as emoções, as interações sociais perdem muito em qualidade. E as dificuldades sociais nos mostram como seria complicado agir apenas racionalmente, num mundo que nem sempre segue a pura lógica. Então, o que é a ideia central? A gente conseguir equilibrar, tá? Então a gente está dizendo que a emoção é o mais importante? Não, a gente precisa entender qual é o sinal, qual é a mensagem que essa emoção nos traz, para então a gente poder tomar as melhores decisões ou a melhor decisão naquele momento, naquele contexto e ter os resultados mais assertivos, tá? Esse livro então vai nos ajudar a aprender a lidar com as emoções negativas. Uma vez que as emoções positivas são mais fáceis, nós conseguimos aceitar e tá tudo bem ficar alegre, né? Mas não sabemos o que tem de bom em ficar triste. Nem sabemos qual é a vantagem de sentir raiva ou se existe um lado bom em sentir medo ou nojo, tá? Então, é algumas das experiências que a gente vai vivenciar rapidamente durante a live de hoje, mas principalmente com profundidade lendo o livro, tá? Quem chegou depois, esse livro aqui que a gente tá falando hoje. Bom dia, Deise, seja bem-vindo. Todas as emoções existem por uma razão, e sejam elas agradáveis ou não, os seus sinais são importantes para o autoconhecimento e para nos ajudar a navegar no mar das relações interpessoais, pois uma das funções mais importantes da expressão das emoções é fazer com que a gente consiga se comunicar com os outros, transmitir informações, deixar as pessoas saberem aquilo que nós estamos sentindo, muitas vezes pensando apenas na convivência, muitas vezes só através de um olhar, né? Então, às vezes, um olhar fala mais que 1000 palavras. Existe uma gama de emoções diferentes, semelhantes ou opostas, que eventualmente interferem uma nas outras e quase sempre se misturam.
dando origem a sensações diversas. Então, aqui na introdução do livro, o Dr. Daniel, ele faz um aprofundamento através de um comparativo do círculo das emoções com o círculo cromático, ou seja, o círculo das cores. E é muito interessante, porque comparando com o círculo cromático, as emoções também podem ser organizadas em um círculo, essa é a ideia original que ele traz. E as emoções negativas estão de um lado, que vão se diferenciando aos poucos das outras, passando pelas emoções ambíguas e chegando às emoções positivas. Do outro lado, então, reiniciando o círculo. E aí, variando assim os ingredientes básicos e as suas proporções, os ingredientes são as emoções, nós podemos identificar então as emoções, mais emoções do que pensamos. Nem sempre existe nome para tudo que sentimos. Muitas vezes nem sabemos exatamente o que ou como estamos nos sentindo. E aí eu deixei separado aqui a parte do círculo das emoções para mostrar para vocês e até para instigar vocês a adquirirem e lerem o livro, né? Que ele coloca aqui. E aí ele faz analogia aqui, ó, na sequência com o círculo das cores, tá? Então ele explica essa gradação para poder então desenvolver e falar a relação, né, dessas proporções, misturando muitas vezes as emoções e muitas vezes sem saber nominar. Ele traz aqui alguns exemplos, inclusive de outros povos, de palavras. Ele faz muito o jogo de palavras ou o uso das analogias através das palavras japonesas, que uma palavra significa uma frase inteira para nós, entendeu? Então é bem interessante compreender melhor esse estudo. Infelizmente a gente não vai conseguir aprofundar aqui em função do nosso tempo, tá? Provavelmente é impossível fazer uma lista completa de todas as emoções que existem, mas a ideia do livro é nos ajudar a identificar pelo menos algumas que sejam essenciais e porventura conseguir fazer algumas relações diretas e indiretas a partir delas. Então cada um vai tentar trazer aí para sua realidade, para o seu universo consciencial, o que tá pegando nesse momento com você, tá? Precisamos refletir sobre a natureza dos nossos afetos. Existem muitas teorias desde muito tempo sobre as emoções e como as mesmas se dividem ou qualificam, segundo o professor de medicina, que o Daniel cita aqui, o Dr. José Cipolla Neto, ele fala assim: se existem muitas teorias para explicar algo, é porque nenhuma delas acertou em cheio a ponto de conseguir convencer a todos. Eu me apaixonei por essa frase, porque eu acho que ela é simplesmente 100% realista, né? Guardadas as devidas proporções e a evolução da humanidade, porque estava comentando com os amigos durante a semana, lendo o livro, né? E teve uma pessoa que falou assim: mas a gente antigamente não tinha instrumentos para medir certas coisas que hoje nós temos. E ele tem 100% de razão. Então nós devemos guardar essas, né, características, principalmente temporais, falando no processo de evolução tecnológica, até do próprio conhecimento do homem, né? Mas, de fato, quando tem muita coisa explicando algo que em tese deveria ser simples, quer dizer que não é tão simples assim, tá? Por que o Daniel traz isso no livro? Porque a ideia é a gente pegar pontualmente as emoções mais básicas ou primárias ou necessárias, e de acordo com cada estudo eles denominam dessa forma. Por quê? Fazendo analogia com o círculo das cores, o círculo das emoções, ele partiria das emoções primárias, assim como as cores primárias, e a partir do estudo nessas gradações, aí a gente começaria a desenvolver ou definir melhor todas as outras emoções, tá? Então, respeitando todas essas teorias e estudos, aqui a gente vai elencar as emoções primárias, aquelas que foram mais reconhecidas por unanimidade no mundo todo, tá? Então, quais são elas? São 5: tristeza, medo, raiva, nojo e alegria, tá? Tem um capítulo para cada uma dessas emoções no livro.
O que chama a atenção é que das 5 emoções primárias, 4 estão do lado das emoções negativas. Tristeza, medo, raiva, nojo e alegria. Só alegria que está do lado positivo do círculo. Deste modo, o círculo das emoções, assim como o círculo cromático, pode ser dividido em 2 lados opostos: o lado das emoções positivas e o lado das emoções negativas, assim como no círculo cromático tem as cores frias e as cores quentes, tá? Essa é a analogia que a gente faz. E no caso do círculo das emoções, do lado positivo, então, estão aquelas emoções que a gente gosta de sentir, as que queremos sempre mais, tanto que até chega a viciar, de tanto que a gente busca e corre atrás. Do lado negativo estão aquelas das quais fugimos, que não nos proporcionam nenhum tipo de prazer, pelo contrário, na maioria das vezes nos causam aversão. Considerando que há quem não goste do que a maioria acha bom e há quem tenha apreço pelo que a média das pessoas acha ruim, na média geral, o círculo é desequilibrado, tendendo mais para o lado negativo. Embora haja sentimentos dos mais variados tipos, os mais básicos tendem a não ser nada agradáveis. A negatividade é predominante. E aí, ele explica também, né, a questão do nosso lado meio bicho, do instinto, da própria sobrevivência, da proteção. A gente até vai falar alguns desses benefícios nos sentimentos negativos ou nas emoções negativas que a gente vai trazer hoje aqui. Temos que aprender a lidar com essa infeliz predominância da tristeza, com o perdão da ironia. Assim nos diz o Dr. Daniel. Esse livro vai nos ajudar a descobrir por que as emoções negativas são predominantes e como lidar com elas. As emoções negativas são de fato ruins, e quanto mais cedo pudermos nos livrar delas, melhor. Mas o caminho não é tentar calá-las à força, não apenas porque é impossível, a gente vai viver isso, vai sentir essas emoções, mas principalmente porque é prejudicial. Então a ideia não é fazer de conta que não existe, porque existe, faz parte da nossa realidade, de todos nós, mas a gente aprender a lidar com isso, tá? Então, o Daniel fala assim pra gente, é útil conhecer o lado bom do lado ruim, tá? Pra gente encarar isso, né? Precisamos aprender a ver as emoções não como intrusas, mas como mensageiras. Elas podem nos ajudar a raciocinar melhor, a ter uma perspectiva mais realista e podem também nos colocar em ação, nos proteger das ameaças e evitar injustiças. Então, existe um porquê ou uma mensagem por trás de cada uma das emoções, inclusive das negativas, que são maiorias. Há algo que elas querem nos dizer, e quanto melhor nós captarmos essas mensagens, melhor nós vamos explorar os seus benefícios. Vamos compreender então como determinado grupo de sentimentos podem nos ajudar, qual é o seu lado bom, quais os seus sentimentos, quais as vantagens de nos sentirmos de determinada forma, quais os sinais de alerta quando estamos adoecendo, dentre outros, porque a gente precisa ficar atento em relação a isso. Depois de aprendermos as vantagens que as emoções negativas apresentam, ficará claro que não tê-las é muito pior. Ficar livre das emoções negativas não é possível nem deveria ser desejável, mas aprender a lidar com elas e poder mandá-las embora o mais rápido possível pode sim ser uma meta para todos nós. Aprender a ouvi-las não é o mesmo que querê-las por perto, tá? Então ele deixa claro que não é nenhuma apologia às emoções negativas, que a gente agora viva triste, com medo, raiva e nojo. Não, é a gente tentar entender e aprender como melhor tirar proveito das mensagens que essas emoções nos trazem, principalmente porque nós as sentimos muitas vezes, se não quando, na maior parte do tempo, dependendo do nosso contexto de vida, às vezes ali numa relação mais complexa, tá? Então vamos começar pela primeira delas, a tristeza.
todo o finalzinho do capítulo ele fazia um resuminho, eu vou trazer para vocês, até porque vai ficar mais fácil da gente entender e conseguir identificar, né, esses benefícios, o que a gente deve tomar cuidado e por quê, mas a ideia é a gente falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma delas. Então, falando de tristeza, as coisas realmente não são como queremos. O mundo não é exatamente do jeito que queremos. E a má notícia é que não vai ser, tá? Tristeza é um pouco desse descompasso entre os nossos desejos e a realidade, a vida como ela é. Culpa, pesar, desapontamento ou luto podem surgir quando as coisas não saem como queremos, e todas elas rodeiam a tristeza. Bom dia, José, seja bem-vindo. Mas a tristeza é útil para nos ajudar a identificar situações que podemos modificar. A única forma de nunca entristecer é abrir mão de um mundo melhor. Se você for conformista, tudo bem, ó céus, ó vida, ó mundo cruel, e você se conformar com essa realidade é a única forma, o único jeito de você não se sentir triste em algum momento. Mas a tristeza, ela tem a sua utilidade principal, que é ajudar a identificar essas situações que nós podemos mudar, modificar. A tristeza também faz com que o nível de energia caia, reduzindo o risco de uma reação agressiva acabar escapando da pessoa que já estava pronta para ceder. Tudo visando a proteção diante de uma ameaça. Lembra que eu falei que a gente ia falar um pouco sobre proteção. Quase todas elas têm, se não a proteção diretamente dita, algo instintivamente relacionado à proteção, a mensagem aí, né, para a gente ficar mais atento. Uma das grandes vantagens da tristeza é nos tornar mais reflexivos, aumentando a busca por soluções para os problemas que a gente vem enfrentando. Muitas vezes, se a gente não parar para pensar, a gente vai, né, como diz o ditado, trocando os pés pelas mãos e não resolve, não para pensar qual é a melhor decisão, o que eu devo fazer agora, qual é o próximo passo, para a gente então ir solucionando os problemas que nos aparecem. E essa é uma das grandes vantagens da tristeza, porque ela sim nos torna mais reflexivos. Quando estamos tristes, é natural ficarmos pensando nas circunstâncias. E aí eu vou trazer uma citação do Dr. Daniel que ajuda um pouco a gente não achar que a gente deve entrar aí nesse sofrimento eterno, né? Só sofremos por aquilo que amamos. O sofrimento em si nos indica o que é realmente importante para nós. Então a gente só fica triste porque existem contextos, pessoas ou coisas que estão envolvidas naqueles contextos e que a gente sente algum tipo de afeto. Muitas vezes porque a gente gosta, né? A gente ama a pessoa envolvida naquela situação. Silenciar as emoções negativas seria como desativar vários alarmes interiores. A vida ficaria mais agradável temporariamente, mas ficaria muito mais difícil saber quando agir para corrigir algo que não estivesse indo bem. E aí a gente já vai trazer os contrapontos, tá? Então, o que dispara a tristeza? A tristeza ela é disparada pelas expectativas frustradas, pelas ameaças inescapáveis e pelas perdas inevitáveis. Por outro lado, qual é o lado bom da tristeza, né? Bom dia, Mi, seja bem-vinda. O lado bom da tristeza é que ela produz maior capacidade reflexiva, um pouco de mau humor faz parecer inteligente. Vale a pena ler o livro para aprofundar cada um desses itens, tá? Que ele relata ali, traz situações, fatos e estudos. Ela também melhora a capacidade de discernimento entre a verdade e a mentira. Ajuda a produzir argumentos mais convincentes, muito provavelmente em função, né, é uma consequência da capacidade reflexiva, de aumentar o seu processo reflexivo. Ela diminui a agressividade alheia,
a pessoa triste, né, não tem força muitas vezes para ser agressivo. Reduz nossa energia para brigar, consequentemente, e mostra o que é de fato importante. Por outro lado, quais são os cuidados com excesso de tristeza? A gente pode se acostumar com isso, tá? Criar um padrão de inação, né? De não agir, da não ação, e pode muitas vezes a tristeza ser um indicativo de depressão. E como toda doença, a depressão deve ser tratada, tá? E aí nós vamos então para a segunda emoção, que é o medo. Não nascemos com medo de tudo. O medo da separação é um dos primeiros a surgir naturalmente. Aí ele traz lá desde que a gente nasce, que a gente é dependente, 100% dependente do pai e da mãe, e aí depois a gente está amamentando, e depois a gente começa a andar, e começa a comer sozinho, e começa a ir para a escola, e esse é um dos primeiros medos a surgir naturalmente, da separação. E há também os medos que só desenvolvemos quando nos ensinam que algo é perigoso. Tem muito medo que a gente tem porque a gente aprendeu a ter. Qual é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes esses medos não têm razão de ser. Muitas vezes são situações que até não nos colocam num risco iminente, mas alguém nos ensinou a temer aquele contexto. Sentimentos influenciam o processo mental a partir de dentro e são imperiosos em virtude da sua capacidade de sacudir e alertar o possuidor do sentimento e forçar a sua atenção para a situação. Esse é o lado bom do lado ruim, né? Então ele está explicando como é que o sentimento influencia o processo mental. Lembra lá que eu falei da frase que a razão faz um esforço danado para compreender essas emoções, né? Vale lembrar que é preciso manter a atenção o tempo todo e que os extremos são prejudiciais, mas não podemos deixar com que o medo paralise a nossa vida. Então a gente vai aprender a tirar o proveito de cada emoção negativa, mas a gente vai melhor conviver com elas, e eu adoro aquela frase do Dr. Daniel, que ele fala assim, que aprender a lidar com elas e poder mandar embora o mais rápido possível, né? Então essa é a ideia. E falando do medo, de fuga em fuga, o medo, com a melhor das intenções, pode ir aos poucos tornando nossa vida cada vez mais restrita. O medo muitas vezes é uma das emoções responsáveis ou mais responsável pela exclusão social. É assim que fala, não, reclusão social, tá? Nosso objetivo tem que ser manter o ajuste intermediário desse poderoso alarme, para que ele continue nos protegendo sem nos impedir de viver, obviamente. E aí, então, o que dispara o medo? São as ameaças evitáveis, os perigos imaginários. Atentem aos perigos imaginários, porque eles não são reais, e as situações de mudança, tá? Então, são 3 itens que disparam o nosso medo: ameaças evitáveis, perigos imaginários e situações de mudança. Principalmente aqui é aquela famosa frase do medo do desconhecido. O lado bom do medo é que ele sinaliza a ameaça antes delas acontecerem, produz prazer em ambientes protegidos. Aqui ele traz lá faz analogia com as casas mal assombradas, com, né, a sensação do medo, a adrenalina que o medo causa, e muitas vezes até esse prazer, desde que você esteja num ambiente monitorado e protegido. O medo também causa empolgação se interpretarmos positivamente os sinais do corpo. Melhora a nossa performance, pode sim nos fazer mais produtivos, acreditem se quiserem. Reduz o excesso de autoconfiança, que pode ser um problema, dependendo do contexto, porque a gente, com excesso, né, da autoconfiança, a gente pode muitas vezes não prestar atenção em sinais importantes ou não calçar adequadamente a nossa manifestação, dependendo de um contexto que pode nos colocar em risco, tá?
E o medo também nos protege de estranhos, isso é extremamente bom e positivo. E quais os cuidados que a gente tem que ter, então, com o excesso de medo? O medo súbito, sem explicação e com muita frequência, pode se desenvolver em síndrome do pânico, tá? Medos específicos, por sua vez, tão intensos que chegam a ser irracionais, podem ser fobias. E aí, de novo, todas as resultantes em doença devem ser tratadas, tá? Desdramatizando, sem fazer juízo de valor, fazer o tratamento adequado para cada coisa, tá? Seja terapia, psicoterapia, psiquiatria, médico, o que for que for necessário para aquele momento pontual ser resolvido, busque ajuda profissional e especializada, tá bem? Atenção constante, né? Também um cuidado com excesso de medo. Atenção constante que impossibilita o relaxamento pode ser uma ansiedade generalizada ou às vezes até um distúrbio mais intenso provocado a partir dessa ansiedade. Ataques de medo por relembrar eventos traumáticos podem indicar estresse pós-traumático, tá? E isso também você pode pedir ajuda e resolver todas essas situações, mas é preciso então ter esses cuidados com o excesso de medo. E aí nós passamos para a terceira emoção, que é a raiva. A raiva é a emoção que acontece quando nos sentimos ameaçados e está por trás da agressão. Exatamente pela forte associação entre raiva e agressão, quando agimos de forma agressiva, fazemos a raiva durar mais tempo e não menos. Então aqui ele traz aquela condição das lutas, né, que vem desde a antiguidade, dos esportes. Tô com raiva, vou lá socar né, vou lá boxear o saco de areia. Isso não faz com que a nossa raiva passe, tá? Então, exatamente pela forte associação entre raiva e agressão, quando agimos de forma agressiva, fazemos a raiva durar mais tempo e não menos. E aí é aquele motivo também, né? A gente tem muitas vezes, o pessoal conhece, que são aquelas pessoas que são as pessoas briguentas ou que gostam de arrumar confusão o tempo todo, né? Muitas vezes até motivados pelo excesso de raiva dela, do outro, do mundo, das injustiças, não interessa o que motiva essa raiva, tá? As situações mais comuns antecedendo um episódio de raiva são problemas de relacionamento, interação com estranhos, injustiças e inconveniências. Então, esses 4 fatores são os fatores mais comuns que desencadeiam a raiva, ou episódios de raiva, como o Dr. Daniel nos traz no livro. Normalmente, ela surge quando nos sentimos ameaçados de perder algo. E o sério é que, às vezes, esse perder algo é algo que de fato nós possuímos, e às vezes esse medo de perder algo é perder algo que nós achamos que possuímos, mas que não nos pertence, tá? Então, vale a pena ficar atento aí, colocar um sinalzinho de alerta aí também. Quando a gente tem medo de perder algo que não é nosso, e isso acontece. Assim como o medo, a raiva é uma forma de proteção. Não contra ameaças das quais temos que fugir, mas contra aquelas que precisamos enfrentar. Então, diferente, a raiva ela tem essa questão da proteção, né? O lado bom e do lado ruim principal dela é a proteção, assim como o medo, mas ela diferencia que o medo ele nos protege daquilo que a gente precisa fugir, a gente não precisa passar por aquilo. E a raiva é mais ou menos o oposto, ela nos protege das coisas que a gente precisa enfrentar, tá? Então a raiva nos faz ir à luta, ela, né, tem um dispositivo de ação, de fazer a gente bancar esse autoenfrentamento, buscando nos proteger, na maioria das vezes, mas nos faz agir, enquanto o medo tende a nos paralisar. Quando não somos capazes de impedir o que acreditamos ser uma injustiça,
Quando a nossa raiva não consegue evitar essa injustiça, toda a carga negativa dessa emoção se volta para o desejo de reparação. E aí, aqueles pontos de exclamação piscando, sinais de alertas piscantes e constantes na nossa mente para esse desejo de reparação, que nada mais é do que a nossa vontade de vingança, tá? Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Então, quando a gente fica com raiva, a gente tem esse instinto protetivo e a gente sente a raiva em função de uma injustiça, né? Ou porque não conseguimos evitar essa injustiça, ou porque não temos como agir. Toda essa raiva, essa emoção se volta e se transforma num desejo de vingança, tá? E isso é muito prejudicial, não só para nós mesmos, mas principalmente para todos que convivem com a gente e para todos que não convivem e estão envolvidos nesse contexto onde o desejo de vingança se instala. E aí tem uma frase que eu amei do Dr. Daniel, tá? Vou falar para vocês exatamente igual tá escrito no livro, que ele diz assim: a raiva vem nos mostrar que temos alimentado expectativas erradas sobre a vida. Expectativas erradas são nossas sobre a vida, tá? Então vale a pena pensar. E fazendo o resumão, o que dispara a raiva? Então são 4 fatores que disparam a raiva: injustiça, ameaça à propriedade, que é essa condição do medo de perder, ameaça aos nossos direitos ou aos direitos que nós achamos que temos, e quebra de hierarquia, tá? Às vezes a sensação ali de desprezo ou da pessoa não respeitar ali o processo hierárquico, tá? O lado bom da raiva é que ela restabelece, então, a hierarquia, se usada com cautela, e, de novo, para não estimular a vingança, né? Então, cuidar com esse desejo de reparação excessivo e ou, principalmente, agressivo. O lado bom da raiva também é que ela sinaliza injustiças, alimenta a indignação, muitas vezes, das coisas que estão erradas sim, e aí a gente tem que ver a melhor forma de ajustar ou ajudar esse contexto equivocado. A raiva ajuda nas negociações quando demonstrada, então às vezes é mais difícil você conseguir passar a perna, enrolar, manipular, enganar, o termo que você quiser usar quando você está negociando com uma pessoa, se ela se aparenta assim, né, mais fechada, mais sisusa, mais com raiva, nem dá brecha para muitas abordagens. A raiva também denuncia a ingenuidade, quando acreditamos ter direitos inexistentes. Então, vale a pena aí, né, a gente ficar atento a essa questão da ingenuidade. E os cuidados que a gente tem que ter com o excesso de raiva. A irritação contínua e episódios de raiva podem ser sintomas de depressão também, tá? Então, fiquem atentos. Você ter raiva de tudo e de todos o tempo todo quer dizer que algo está errado com você. Ó, você está alimentando expectativas erradas sobre a vida. Uma coisa é um contexto pontual, que vai trazer esse lado bom da raiva, né? Vai emitir sinais de alerta que vão fazer com que a gente compreenda adequadamente as mensagens que aquele contexto está nos passando para poder tomar as atitudes mais assertivas. Mas isso, só isso o tempo todo, pode sim ser sintomas de depressão. Já as explosões inesperadas, o surto de raiva, diante principalmente de motivos tolos, seguidas de arrependimento, podem ser sinais de transtorno explosivo intermitente, dentre outros, a partir dessa recorrência, vamos dizer assim, tá? Então, vale a pena ficar atento. E aí nós vamos para a quarta e última emoção. Quarta e penúltima emoção que a gente tem alegria, a última das negativas, que é o nojo. O nojo é extremamente influenciado pela nossa cultura. Precisamos aprender diante do que devemos nos enojar.
E aí ele traz, e esse capítulo, gente, vocês me desculpem falar, mas os exemplos dão nojo, né? Ele vai explicando, vai trazendo os exemplos ali, são situações realmente que vai embrulhando o estômago. Existem 9 grandes grupos em que podemos colocar praticamente tudo que nos enoja. Quais são esses 9 grupos? Tipos de alimentos, alguns animais diferentes, cadáveres, violação da integridade do corpo, excreções corporais, falta de higiene, contaminação interpessoal, comportamentos sexuais e ofensas morais. Então, são esses 9 grupos que podem, normalmente tudo que nos causa nojo, tudo aquilo que nos enoja, a gente consegue qualificar, caracterizar dentro de um desses 9 grandes grupos. A náusea é a resposta do organismo diante da emoção do nojo. Uma de suas principais funções é prevenir a ingestão de algo potencialmente prejudicial. Então, a ideia da náusea é impedir que a gente ingira algo que pode nos prejudicar pela boca, tá? O nojo traz uma proteção física, nos alertando para várias fontes de contaminação. O nojo também está por trás do preconceito. Temos menos nojo das pessoas com quem nos identificamos. As reações de nojo existem não apenas para nos proteger, preparando o organismo para expelir algo estragado, mas também para mostrar que algo é aversivo. E aí nós vamos lá para o que dispara o nojo e qual é o lado bom dele e quais os cuidados com o excesso dele, tá? O que dispara então o nojo? O risco de envenenamento ou intoxicação. São 4. O risco de contaminação, a violação à integridade corporal e a aversão ao contato com o outro, tá? E aí a gente tem que ver o que está relacionado a isso que dispara esse sentimento de nojo por nós em relação aos outros ou às coisas ou às pessoas, principalmente para a gente poder identificar se pode ser essa questão mais aversiva em relação ao próprio preconceito e não ao que realmente é importante, que é a nossa proteção, né? Então, o que dispara o nojo? Risco de envenenamento ou intoxicação, risco de contaminação, violação à integridade corporal e aversão ao contato com o outro. Por outro lado, qual é o lado bom do nojo? O lado bom do nojo, ele protege o embrião, protege também a integridade física, né? Então, está diretamente ligado a esse disparo da violação à integridade corporal. O lado bom é que ele protege essa integridade física. O nojo também promove o ensino da boa educação, quando expresso em caretas, ensinados, né? Nós aprendemos desde pequeno, então, como ele tem aquela questão ali das excreções, da boa higiene, então o nojo ele ensina aí, né, a boa educação, a boa convivência, ajuda bastante. O lado bom do nojo também sinaliza limites morais. Então ele também serve como contenção moral. E quais os cuidados que a gente tem que ter com o excesso de nojo? O medo persistente e exagerado de contaminação pode indicar transtorno obsessivo compulsivo, famoso TOC, e pode desencadear o TOC, que é o mais grave, né? Se você não tem desenvolver em função do excesso de nojo das coisas. Além disso, a aversão ao outro facilmente estimula o preconceito e a discriminação. Então, cuidado com esse excesso. Caretas também podem ter efeitos indesejados. Principalmente aqui ele traz um exemplo que é em relação aos adultos ou aos pais quando estão acompanhados de alguma criança, né? Então, muitas vezes a gente faz uma careta, pode até ser por algo que a gente não goste, porque ingeriu algo azedo e tal, e a criança, ela identifica, como o adulto é referência para ela, ela identifica aquilo como algo ruim. E aí ela cria aquela aversão, muitas vezes alguns efeitos aí indesejados, tá? Então vamos ficar
atentos a esse excesso de nojo. Vamos ter nojo daquilo que nos protege. E aí, por fim, a gente chega à emoção que é a alegria, tá? A única emoção positiva, né, das 5 primárias aí dentro do círculo das emoções. Ria e o mundo rirá com você. Afinal de contas, o riso é contagioso, já dizem os ditados, né? Ao sorrirmos de propósito, podemos mesmo nos sentir melhor, pois quando mudamos voluntariamente nossa expressão facial, o estado de espírito tende a acompanhar o rosto. Então, é melhor você viver sorrindo do que viver sisuda, tá? Porque o seu estado de espírito é quase que uma natureza, né? Tende a acompanhar o seu rosto, a sua expressão facial. Mas não é só o nosso estado emocional que molda o nosso rosto. O inverso também acontece. Então, se você tá sempre de cara feia, é provável que o seu estado de espírito esteja menos feliz, tá? Ou mais sisudo, seu estado emocional mais preocupado, alguma coisa diretamente relacionada a essa careta que você faz, essa cara feia que você faz. Sorrir mesmo sem vontade pode ajudar a elevar o espírito eventualmente, esse estado de espírito eventualmente. Mas sorrir o tempo todo é exaustivo e é falso também. Por quê? Porque não existe felicidade constante todo o tempo, né? Então a gente também precisa ser realista. Ao contrário, esse livro traz exatamente para nós um choque de realidade de que as emoções negativas, elas são mais sentidas do que as emoções positivas e são em maior número. Então a gente precisa estar atento a elas, né? Estarmos atentos a elas, mas para que a gente inclusive possa viver melhor as emoções positivas. Então, não é para todo mundo aqui desenvolver a falsidade, né? Mas é para aprender a lidar com essas emoções. Então, sorrir o tempo todo realmente é exaustivo. É preciso equilibrar a demonstração adequada das emoções e compreender a mensagem que cada uma delas nos transmite, para saber o melhor encaminhamento e quais atitudes devemos tomar em cada contexto, inclusive quando as emoções são negativas, para a gente poder se livrar delas o mais rápido possível, tá? Estar sempre feliz é uma pressão que pode causar alguns danos, mesmo porque é impossível ser feliz o tempo todo. Então a gente precisa cuidar com essa obsessão, né, pela felicidade, pela busca da felicidade, o que não quer dizer que nós podemos vivê-las ou vivenciá-las num estado de espírito feliz, mais leve, a maior parte do tempo, mas também acolher as nossas emoções negativas e principalmente compreender, entender a mensagem que ela nos passa, os sinais de alertas, para que a gente possa se livrar delas o mais rápido possível. Qualquer emoção muito intensa pode prejudicar o raciocínio. A capacidade de reflexão profunda não é ajudada pela alegria intensa. É difícil de admitir, mas o otimismo tem um quê de tolice. Então, o que acontece? A gente eu falo que é o caminho inversamente proporcional em relação à emoção e à razão, né? Quanto mais emocionado nós estamos, menor é a nossa capacidade de discernimento, tá? E aí, de fato, não interessa se a nossa emoção é positiva ou negativa. Quem aqui já não fez algumas besteiras em nome da alegria ou por estar muito feliz, né? Então, a euforia não é uma conselheira confiável, nos diz o Dr. Daniel aqui no livro, tá? A euforia não é uma conselheira confiável. Quando alguma sensação sai do controle, seja ela boa ou ruim, a pessoa perde a autonomia e não age mais como alguém livre, ficando à mercê dos seus sintomas e se priva do exercício pleno da razão.
Precisamos então estar atentos a esta condição e preservar a nossa lucidez o tempo todo, para que os resultados sejam mais assertivos. Então a ideia é que a gente consiga se manter lúcidos, nos mantermos lúcidos a maior parte do tempo, independente das emoções que nós estamos sentindo. Sejam elas boas ou ruins, elas nos trazem alguma mensagem, elas nos dão informações, muitas vezes informações importantes que nós precisamos compreendê-las para saber qual é a melhor decisão a ser tomada, como agir de modo mais assertivo, tá? Emoções boas podem ser prazerosas, mas nenhuma delas parece trazer bons resultados se imposta aos outros. E aí o doutor traz alguns exemplos, principalmente de pessoas em situações complexas, e aí ele retrata, né, traz um pouco da realidade que ele vivencia, seja na faculdade ou no escritório, no consultório, que é a condição das pessoas adoecidas. Então, às vezes a pessoa está ali, né, num processo de depressão ou num processo de luto, tá triste com alguma coisa, com uma perda, e aí a gente chega e fala assim, não, fulano, não fica assim não, isso vai passar e não sei o quê. Ok que é com a melhor das intenções, mas a gente precisa acolher aquilo que a pessoa está sentindo até para poder ajudá-la a recuperar a razão, o discernimento para saber a melhor forma de lidar com aquela situação. E agora nós temos mais informações do lado bom dessas emoções negativas, né? Bom dia, Geilane, bom dia, Maiara, sejam bem-vindos, tá? Então, a gente não pode impor ao outro as emoções prazerosas, nem que seja feliz o tempo todo, tá? Mas é fato que a melhor parte das emoções positivas talvez seja a sensação agradável que elas causam e que todos nós queremos e podemos sim sentir na maior parte do tempo, se a gente aprender a lidar com o lado positivo das emoções negativas. As emoções positivas trazem boas consequências de modo geral. Gratidão, esperança, otimismo, felicidade nos ajudam em diversos aspectos. Aumentam nossa qualidade de vida, melhoram as nossas relações, contribuem para a saúde e até para uma longevidade mais saudável. Tá? E aí a gente está, né, focando nas partes positivas, das emoções positivas, porque o livro fala mais das negativas. Então, as emoções positivas, elas trazem sim boas consequências. Mas, infelizmente, elas também têm um lado ruim. Assim como as negativas têm o seu lado bom, as positivas também têm o seu lado ruim, né? Existe o contraponto. A alegria pode nos fazer inconsequentes. A alegria demais nos faz agir sem pensar também. O otimismo pode nos fazer tolos, pode fazer com que a gente não enxergue uma realidade fazendo de conta que ela não existe, né? Com que ela seja... nem tudo são flores o tempo todo, né? Então, a gente pode, às vezes, passar despercebido uma situação importante ou que necessitaria ali uma atenção, a gente sendo otimista o tempo todo e achando que não existem coisas ruins. E a gratidão pode sim nos fazer oprimidos. A gente pode muitas vezes perder a noção também dos valores envolvidos e principalmente do alto valor, né? De reconhecer quem é aquilo que nós somos. O bem-estar que elas nos trazem superam esses efeitos ruins. Então, essa é a boa notícia, né? Que, infelizmente, as emoções positivas também têm um lado ruim, mas eles são suplantados, superados pelos bem-estar e pelos efeitos positivos, pelo que elas têm de bom. E aí o Dr. Daniel encaminha aí, né, para a finalização do livro, já passando para o capítulo, para o finalzinho ali da parte da alegria, entrando na conclusão, e ele fala assim: não queremos ensinar ninguém a ser feliz, otimista e sorridente. Queremos estimular que as pessoas tenham uma vida plena, rica em emoções. Sejam as emoções que você vivenciar,
dependendo de cada momento, de cada contexto, ela tem a sua razão de ser e ela tem uma mensagem importante para você. O que você precisa é estar atento para conseguir compreender, identificar essa mensagem e tomar a decisão, as ações mais assertivas, né? Para não querer tê-las em excesso, não se acostumar com o ruim também e estar aí mais disposto a agir e a mudar. Todas as emoções têm um lado bom e um lado ruim. Temos que tentar tirar o melhor proveito de cada lado. Então, fazer, né, tirar o melhor proveito de cada uma dessas emoções. E aí o Dr. Daniel cita Aristóteles. Aristóteles defende que tanto o excesso como a deficiência de determinadas características nos desviam do melhor caminho, sendo o meio termo o ponto ideal a ser buscado em cada esfera da vida. E aí, de novo, a gente traz aqui a questão do equilíbrio. E não há equilíbrio com falta de atenção. Não há equilíbrio sem lucidez. Nós precisamos estar mais atentos e mais lúcidos para aquilo que nós estamos vivendo, inclusive e principalmente sentindo, né? Quais são as nossas emoções. Dar ênfase nas emoções negativas nesse livro, a ideia não foi para exaltá-las como mais virtuosas ou úteis do que as positivas, mas para puxar um pouco o pêndulo que se inclina excessivamente para as emoções superpositivas, que por sua vez são supervalorizadas, enquanto as emoções negativas são um sinal de derrota, né? Estão no limbo, só que a gente sente, todo mundo sente, né? A ideia é que deixemos de ver a tristeza, a raiva, a ansiedade, nojo e todas as emoções do lado negativo do círculo como vilãs a serem combatidas. Até porque a gente precisa urgentemente parar de brigar com a gente mesmo. Se nós estamos combatendo o tempo todo aquilo que nossas emoções estão nos trazendo de mensagem, nós estamos nos autoflagelando, estamos batendo, né, em nós mesmos, estamos indo contra nós mesmos. E a gente precisa se amar mais, parar de brigar com a gente mesmo. Então vamos compreender quais são as mensagens que essas emoções estão nos trazendo. Sim, elas são incômodas, mas ser o nosso alarme é o seu grande valor. E nós precisamos aprender a escutar esse alarme para podermos agir. Agir mais, agir melhor, agir com mais eficiência, mais assertividade. Bom dia, Henrique, seja bem-vindo. E aí a gente tá aí nos 3 minutinhos finais, 2 minutinhos finais, eu já falo a última frase, trazendo aqui um fechamento do Dr. Daniel. O lado bom do lado ruim nos ajuda a estar mais atentos a esses alarmes. Que possamos então compreender os avisos que eles estão nos dando para podermos atuar direto na origem do problema. Porque corrigir a situação e não ignorar a sirene é a única maneira de ter sossego de verdade. Então, não é fazendo de conta que as coisas não existem, que as emoções negativas não existem. Elas existem, elas são necessárias e elas nos trazem muitos aprendizados. E aí, por isso que a gente passa, então, a enxergar o lado bom do lado ruim, né? Então, a ideia é a gente atuar aí na origem dos problemas. Obrigada, mãe! E aí, a gente encerra a live hoje, 1 minutinho antes do nosso horário, mas eu quero agradecer vocês por estarem comigo, né, todo domingo aí. Eu terminei de colocar as lives de 2021 no canal do YouTube, vou começar a colocar 2022 e provavelmente em maio a gente começa a fazer a transmissão por lá também, tá? Então vão lá curtir o canal, Renata Pelarice, acho que é Repelarice mesmo do Instagram. E a gente se encontra domingo que vem. Não publiquei no feed os 2 livros da semana passada e dessa semana, foi muito corrido, tá pendente, mas eu prometo que eu vou publicar os 2 hoje para vocês, tá? Para vocês terem aí a capa, a informação dos autores do livro e algumas palhinhas de conteúdo dentro deles, tá?
Beijo grande, ótimo domingo para vocês, uma semana maravilhosa nesse início de mês e até domingo que vem.